essa reunião sem interferências, ok? Eu estou com a condição bem clara, mas eu estou lá, caso eu não esteja, o pastor Alfredo vai assumir a presidência da sala, desde já agradeço, pastor Alfredo, a sua disposição para me ajudar, porque aqui no CID é rádio, então, você sabe como que é, né? Tem várias pessoas aqui na internet via rádio, ela realmente... Então, se eu sumir, vocês já sabem. Daí agora é com você, que Deus te abençoe, viu? Fica com Amém. Deus. Deixa eu ver se consigo. Estão vendo a tela preta aí ou não? Sim, estamos vendo. Tá bom. Eu vou só dar uma recapitulada. Tem alguém aqui que está na sala que não estava ontem? Eu não consigo ver, tá? Porque eu só estou vendo agora a tela Ok, já aqui. levantou uma mãozinha aqui, a Carmen Gabriel levantou a mão, ela não estava na sala. Eu não sei se outras pessoas, mas ela se manifestou. Tá. Eu vou só ver se eu consigo abrir aqui pelo meu celular. De repente eu consigo visualizar pelo celular. Fica mais fácil. Eu consigo ver o que está sendo passado. Então, tá bom. Então, vamos lá, então. Eu vou só dar um recapitulado, então, rápida, só para saber que nós estudamos ontem. Deixa eu só aqui voltar, então, um pouquinho. Não vou voltar tudo, porque senão não dá tempo, né? Então, vou pegar algumas partes aqui. Toda. Fechar. Então, nós vimos sobre uma história, né? A história dentro da história. E nós começamos dentro do livro, na história no caminho de Emaús, né? Onde os, onde os discípulos tiveram um encontro com Jesus, e Jesus começou a contar a mesma história para ele, a história profética, do que iria acontecer com ele. E quando eles entenderam a história, eles viram que eles faziam parte daquela história, eles tiveram um ânimo muito grande. E esse ano eles prepararam um alimento, né? Comida. A Bíblia diz que eles deixaram o alimento em cima da mesa e saíram, né? Olha só quantos detalhes, né? A Bíblia, Deus é incrível, tem tantos detalhes maravilhosos, né? E esse detalhe mostra ali a reforma de saúde, o jejum, né? Eles abandonam tudo, deixam a comida e vão para pregar a mensagem para os discípulos, né? Para que eles pudessem compartilhar aquilo que eles tinham acabado de aprender. Isso também mostra para nós que quando nós entendemos a história, né? A palavra, a história que está dentro da história, isso vai causar em nós um reavivamento. Esse reavivamento vai nos levar a pregar a mensagem. E quando vamos fazer, entre aspas, um jejum, né, do nosso tempo, para nós podermos levar essa mensagem às outras pessoas. Então, entender a história nos leva a compreender a vontade de Deus e o seu desejo para nós no tempo em que estamos vivendo. E qual é o desejo, então, para nós, de Deus para nós, no tempo que nós estamos vivendo? Nós também temos uma mensagem a levar para o mundo que perece, que não conhece, né? E nós começamos a história no livro de Daniel, né? Na visão lá do livro de Daniel, onde o rei dá uma festa, né? Em Babilônia, é um poder contra Deus, e Belsazar dá ali uma festa, né? E ele mexe no santuário, porque ele traz os itens do santuário para dentro da festa e distribui vinho, né? Então ele perverte a mensagem do santuário, lançando a mensagem do santuário por terra, e ele entrega esse vinho, né, que representa as doutrinas, para os seus líderes, para os seus convidados, seus príncipes, suas mulheres, suas concubinas, né? Representando aí lá no Apocalipse a besta que está com um cálice de ouro, com vinho da abominação, e entrega isso para outras pessoas, né, os grandes. Né? E quando eles fazem isso, é uma representação daquilo que Belsazar está fazendo. Né? E aí nós vimos também que Belsazar lá está dando uma festa e Ciro está penetrando, o rio está se secando, né? Esse Ciro já tinha sido profetizado em Isaías. Só estou resumindo, tá? Ontem eu falei bastante detalhe dessas coisas, né? E Deus tinha dito isso há 150 anos, que Ciro iria, então,
penetrar, Deus ia secar os rios, e Ciro ia penetrar por Babilônia, ia aprofundar e libertar os cativos, representando Cristo, né, que iria sair de dentro de Jerusalém, que é a cidade de Deus, atravessar pela porta e entrar no reino de Satanás, né, nas profundezas, para ele poder resgatar o seu povo também. Deixa eu só passar aqui. Nós vimos, então, que a mesma mão que rasgou lá, que escreveu lá na parede do rei, é a mesma mão que rasgou no tempo de Cristo o véu do santuário. E nós vimos também em Crônicas, né, que Ciro, né, ele vai conhecer a profecia, vai entender que Deus tinha um plano e que Deus tinha entregado para ele esse reino, e ele vai promulgar um decreto no diário oficial da época, né, para poder libertar o povo de Deus, né, para que eles possam sair e construir, reconstruir a cidade. Então, Babilônia, que era um poder contra Deus, anti-Deus, ele é derrubado, destronado, e aí Deus coloca, então, um novo rei, né, um novo império, que é o Império Medo-Persa. Então, Ciro vai dar esse decreto. Né? Então, Babilônia, que tinha tomado à força o santuário, as coisas de Deus, o povo de Deus, Deus agora vai usar outro reino, derrubar esse império, para que esse novo reino possa dar condições ao povo de sair da cidade de Babilônia e reconstruir, então, Jerusalém. Nós vimos que Messias, né, que é ungido, que é falado lá no livro de Isaías, representa Cristo, né? E Ciro não era ungido, então está falando ali de Cristo, e Ciro é um tipo de Cristo, né? Deixa eu passar aqui, já viu ontem bastante detalhes dele. Quem não viu pode assistir, né, depois ali no gravado, né? Que mesmo a palavra que Cristo disse lá, está consumado, é a mesma palavra que é usada lá em Daniel quando se escreve na parede. Ou seja, está pago, está encerrado, né? Então, ele está finalizado. Então, a mesma palavra que foi usada lá na parede, também Cristo usou aqui, né? Encerra o processo, e o véu é rasgado de alto a baixo. A mão que aparece lá em Daniel é a mão que aparece aqui no santuário, né? No livro Comentário Bíblico diz o seguinte: não foi a mão do sacerdote que rasgou o véu de cima para baixo, que dividia o lugar santíssimo, mas a mão de Deus, quando Jesus clamou, está pago, está consumado. O mesmo espectador santo que estava na festa de Belsazar pronunciou à nação judaica que deixaria de ser a eleita. A mesma mão que traçou os caracteres da maldição de Belsazar e o fim do reino de Babilônia rasgou o véu do templo de cima para baixo. Então, o que aconteceu lá em Babilônia era um simbolismo, um tipo do que iria acontecer com os judeus, né, quando fizesse a mesma coisa. Então, envolvendo ali o santuário, né, profanando o santuário de Deus. E Cristo, então, foi colocado numa sepultura e um selo romano foi colocado para lacrar a sepultura de Cristo, porque ali significava que não podia mexer, não podia remover, não podia perturbar, não mexer com a sepultura. Mas, por favor, nem com o ventilador, porque está muito calor. Liga no... E então vem um anjo, né? A Bíblia diz lá que veio um anjo só, Mateus 28:2. Esse anjo desce, e quando ele desce, ele olha para a sepultura que está ali lacrada, né? E ele simplesmente manda tirar, né? Ele olha assim, esse é o lacre do poder romano, e ele mesmo tira a pedra, né? E depois a Bíblia diz que ele se assenta sobre a pedra, como se dizendo assim: quem é que tem autoridade sobre a morte? É poder romano? É esse império? Bastou apenas um anjo, né, para tirar toda essa autoridade e libertar a Cristo, né, e abrir a sepultura, e quebrar o selo da maldição. Mas aí vem um decreto, então, de Ciro, e Ciro liberta o povo que está dentro de Babilônia, por um decreto. Assim, vocês podem ir construir a cidade, porque Deus disse que era para vocês fazerem. Veja só, um rei pagão passando para o povo, né,
mais de 1 milhão de judeus estavam ali dentro de Babilônia, que tinham se levado cativos. Eles tinham construído as suas casas, trabalhavam. Nós vimos que a escravidão de Babilônia não era uma escravidão de chicote, era uma escravidão de circunstâncias, ou seja, eles tinham carteira assinada, eles tinham sindicatos, eles tinham os trabalhos deles, eles pagavam as contas deles, né? E eles ganhavam o dinheiro deles, eles se sustentavam e moravam dentro de Babilônia, estudavam, né? E aí vem um decreto, né, de Ciro, assim, ó, vocês se quiserem, vocês não precisam ficar aqui, vocês podem ir e terminar a construção. E aí a Sra. White diz que não foram todos desses mais de 1 milhão que estavam ali. A Sra. White fala que apenas um número saiu de lá, né? A Bíblia, então, para reconstruir os muros, quantos decretos tiveram para eles saírem de lá? Foram 3 decretos, né? Então, Esdras fez um decreto, né? No livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 a 3, fala desse primeiro decreto. Então, que fala que Ciro, né, liberta o povo para eles irem reconstruir a cidade. Mas eles não saem mesmo assim. E aí vem um segundo decreto em Esdras, né, mostrando que eles poderiam construir o templo, né? Dario vai dar esse segundo decreto. Dario está em Esdras, capítulo 6, dando permissão para que o povo pudesse se defender e se proteger, para que eles pudessem terminar essa obra. E aí vem Esdras capítulo 7, que acontece em 457 a.C., com Artaxerxes. Ele vai dar a liberdade para o povo para construir não somente o templo, mas também a cidade. E além disso, ele dá outra coisa. Olha, se vocês realmente forem, vocês vão ter autonomia e independência. Então veja aqui, o Estado está dando incentivos para eles irem, e mesmo assim eles não vão. Então, olha, eu dou para vocês, vocês podem reconstruir o templo. Não foram. Vocês podem construir a cidade. Não foram. E aí, então eu dou para vocês autonomia. E aí, quantos foram? Olha só. Sra. White diz que depois, quando chega Neemias, né, no próximo livro de Esdras, vai, então, ficar triste, porque vai passar 13 anos, né? Ele vai visitar a cidade e ver que está tudo ainda por fazer, não fizeram, o povo começaram a construir as suas casas, né? E Neemias vai ficar triste e o rei vai ver essa tristeza dele. Então, olha o que acontece. A Sra. White diz que quantos judeus, então, saíram de Babilônia para ajudar na reconstrução do templo e da cidade? 50 mil. A Sra. White diz isso, eu vou mostrar já o texto, né? Então, nós paramos ali no livro de Esdras, né, para dar uma pausa. A gente continuou aqui ontem, para começar a história dentro da história. Nós vimos que no livro de Gênesis nós temos um homem chamado Adão. E ele é um símbolo de Cristo. O primeiro Adão, ele é um símbolo do segundo Adão. O primeiro Adão foi vencido pelo apetite. O segundo Adão foi testado no apetite e não caiu no apetite. E aí, no livro de Gênesis, conta essa história desse primeiro Adão, que representa o segundo Adão, que é Cristo. No livro de Gênesis também tem a história de 2 irmãos, Esaú e Jacó. Esaú era o mais velho, e ele cede ao apetite e vende a sua primogenitura. Jacó era o mais novo, ele vence o apetite, representando Cristo, né, o primeiro Adão, representando Jacó, que cede ao apetite, quer dizer, representando Esaú, que cede ao apetite e vende a sua primogenitura, seu principado, e Jacó representando Cristo, né, que vence o apetite e vai vencer depois na luta com seu próprio irmão, né? E aí nós vemos no livro de Êxodo, o livro de Êxodo conta a história de um decreto de morte para crianças com menos de 2 anos, de um homem que foi retirado das águas, que é Moisés, que viveu 40 anos no deserto e que retornou para salvar o seu povo. Essa é a história também de Cristo. Quando Cristo nasceu, saiu um decreto que matasse as crianças de 2 anos. Quando Cristo saiu do batismo das águas, ele foi para o deserto e ficou 40 dias no deserto. E quando retornou para salvar o seu povo. Depois nós lemos o livro de Levíticos. O livro de Levítico vai falar sobre o quê? Sobre o trabalho do sacerdote para purificar o povo e o santuário dos seus pecados. Então,
Cristo, quando sai do deserto, ele vem e ele vai para o templo, e lá no templo, ele vai fazer aquela limpeza na frente do templo, do comércio que está sendo começado ali, e vai chamar os discípulos. E aí o próximo livro é o livro de Números. No livro de Números, Moisés, ele lidera 12 homens e tribos, né? E aí ele faz um chamado para 70 homens, está lá no livro de Números. Cristo também começa então seu ministério, ele chama 12 homens, que são os 12 apóstolos, né? E 70 para uma missão. Assim também o livro de Números. Chega no livro de Deuteronômio, nós vemos o último sermão de Moisés, representando o último sermão de Cristo. Ele reúne as 12 tribos e repete o concerto. Cristo reúne os 12 discípulos e faz um concerto na Santa Ceia com eles. Canta uma canção, se afasta no Getsêmani, assim como Moisés também se afasta para morrer sozinho, e logo ressuscita. Assim também Moisés logo ressuscita, assim também Cristo. Aí nós chegamos ao próximo livro, que é o livro de Josué, que representa, uma representação do nome de Jesus. E Josué, o que ele faz? Ele é um homem que derrota uma cidade com um grito. E Josué, então, ele rodeia a cidade 7 vezes, e na 7ª vez ele chama o povo, eles tocam a trombeta, e eles dão um grito. E esse grito faz com que os muros caiam. É interessante que os muros de Jericó, eles não caem, porque se fosse o exército, né, as ruínas de Jericó mostram que os muros não caíram de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Só que quem estava dentro era os pessoal de Jericó, e eles nunca derrubariam o seu próprio muro para perder a defesa. Então, Deus vem e derruba esses muros de dentro para fora. E aí, o povo, então, é todo exterminado. Agora, mostrando isso, isso representa também a igreja. Então, Jesus, ele vem, e quando ele dá o grito lá na cruz, está consumado, ele derruba as muralhas, liberta o povo de Deus, e eles podem avançar na conquistar a terra. Mas isso também é uma representação da igreja. Porque, olha só, eles dão 7 voltas, e na 7ª volta, no 7º dia, eles dão 7 voltas, e na 7ª volta, eles tocam uma trombeta, né, e eles dão um grito. Isso representa a igreja cristã. Por 7 períodos da igreja, 7 igrejas, nós estivemos dando volta em Canaã, quer dizer, em Jericó. E Jericó, a Senhora diz que representa o quê? Os muros de Jericó representam o pecado. E 7 períodos da igreja tentando a vitória sobre o pecado, mas no 7º período, a igreja toca a trombeta, olha só, o alto clamor, e dão um grito, né? Eles dão um grito, e a terceira mensagem angélica, então, o muro que representa o pecado, ele é derrubado, e a 7ª igreja alcança essa vitória. Quando nós olhamos, então, para essa história, a história representa a história de Cristo e a história da igreja adventista em toda a Bíblia, né? É por isso que eu fico encantado. Nós somos adventistas, né? E nós temos uma história dentro da Bíblia. Nós temos uma missão. E aí nós chegamos no livro de Juízes. No livro de Juízes, nós vamos ver aí que são 12 tribos que saem para conquistar sem um líder presente. Eles não têm um chefe, um rei. Eles saem para conquistar o mundo. Assim também, os 12 discípulos, quando Cristo morre, eles saem com os 12 para conquistar sem um rei presente. E quando eles saem para conquistar, no livro de Juízes, o que acontece? O povo sai para conquistar e começa um ciclo de apostasia e consagração. E esse ciclo começa, o povo tem liberdade, então a primeira igreja cristã, e aí eles se afastam de Deus, vão para a apostasia, e vão para a escravidão, e aí vão ser humilhados, se humilham, se arrependem, e Deus liberta esse povo. E esse ciclo vai acontecer dentro do livro de Juízes, o tempo todo. É um ciclo onde eles recebem a libertação do pecado, vão para a apostasia, se tornam escravos, se humilham, se arrependem e recebem de novo a libertação. Isso vai ser um ciclo de 7 períodos, 7 vezes isso acontecendo.
A mesma coisa com a igreja. 7 períodos da igreja, Deus trabalhando com a igreja para alcançar a liberdade, e eles vão para a apostasia, se tornam escravos do pecado, e voltam a clamar de novo, e Deus dá a libertação. E isso vai acontecer a libertação plena no 7º período. Depois nós vemos a Ruth, o livro de Ruth e Noemi. O livro de Ruth é uma mulher gentia que tinha uma sogra que era hebreia. E ela disse para essa sogra: o teu Deus será o meu Deus. E Ruth sai para trabalhar nos campos. E Boaz, quando vê isso, diz: quem é aquela mulher trabalhando no campo? E ele se apaixona por essa mulher que trabalha no campo. E Boaz acolhe essa mulher e se casa com ela. Ruth, representando, então, né, a mulher hebreia, que é essa sogra, representando a igreja judaica, né, que agora ficou destituída. E Ruth vai dizer para si: o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, a igreja cristã, que surge da igreja hebraica, vai dizer: olha, o teu Deus é o meu Deus. E Cristo, então, se apaixona por esta mulher, que é a igreja cristã, porque ela sai para trabalhar no campo, ela sai para recolher os frutos, ela sai para pregar a mensagem, né? Representando a igreja que trabalha com a missão de levar a mensagem e colher os frutos, né? E aí vem o próximo livro, o livro de Samuel. O livro de Samuel vai falar de uma nação que rejeita o sumo sacerdote, né? E rejeitando o sumo sacerdote, eles rejeitam a Cristo como seu líder, para terem um rei sobre eles, representando então que o rei teria agora autoridade sobre o sacerdote, e não mais o sacerdote autoridade sobre o rei. Isso acontece quando acontece a fusão da igreja com o Estado em Constantino. Quando Constantino agora une a igreja com o Estado, então acontece essa fusão, tira Deus de cena, o sacerdócio, e coloca um líder político no lugar para reinar sobre o povo. E o povo clama por esse rei. E do período de 1 Samuel até 2 Reis, e descreve o período de apostasia, então, de Israel, por se envolver com questões políticas. E quando a gente chega no tempo do fim, nós vamos ver que o povo de Deus que se envolve com essas questões políticas, existe um conselho no Espírito de Profecia para a gente não se envolver com as questões políticas, com sindicatos e outras coisas mais, porque esse envolvimento vai trazer prejuízo para a causa de Deus. Então nós vemos, toda vez que a igreja faz acordos, né, quando as pessoas entram em questões políticas, vai envolver aí separação entre o povo de Deus e o seu próprio Deus. E aí, esse período de 1 Samuel até 2 Reis, ele tem uma representação do quê? Dos 1260 anos de apostasia que vai acontecer com a igreja. Porque esse período, depois de 2 Reis, vai levar o que vem depois, ele tem que ter relação com 1798. E o próximo livro que vai ter relação com 1798, ele tem que vir depois de 2 Reis. E o que tem no livro depois de 2 Reis? Nós vamos chegar no livro de Esdras, que fala sobre o quê? Sobre 3 decretos. O que representa esses 3 decretos? Tem que ter a relação com, o livro de Esdras tem que ter uma relação com o que estaria acontecendo em 1798, porque é a sequência da história. Então, o livro de Esdras vai aparecer 3 decretos. E esses 3 decretos representam as 3 mensagens angélicas que seriam pregadas após 1798. Só que, depois do livro, então, de Esdras, nós vemos, então, que o primeiro decreto apontava para a importância do santuário. E olha o que a Sônia White diz lá em Profetas e Reis, né? Ela diz o seguinte: graças ao favor que lhes fora mostrado por Ciro, aproximadamente 50.000 dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhes permitia voltar. Então, ela está dizendo aqui que foram 50.000. Esses, entretanto, em comparação a centenas de milhares que estavam espalhados através das províncias da Medo-Pérsia, era apenas o quê? Um remanescente. Olha a linguagem que a senhora White usa. Era um remanescente. Assim também, essa é uma representação do tempo do fim, Babilônia, né? O sistema de trabalho de Babilônia, né? De escravidão na cidade. As pessoas são escravas hoje, né? Porque dependem, entre aspas, do sistema babilônico para se manter, trabalhar, carteira assinada, pagar conta, receber e se manter na cidade. Deus quer tirar a gente desse sistema.
Então, a grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra de seu exílio. Olha só, eu prefiro ficar aqui, antes que enfrentar as durezas da jornada de retorno ao restabelecimento das suas desoladas cidades e lares. Prefiro ficar aqui do que ir para o campo. Ah, no campo não tem isso, não tem aquilo outro, não tem shopping, não tem diz que isso, não diz que aquilo, não tem farmácia perto, se eu passar mal, não tem isso, não tem aquilo. Um monte de coisa. Representando aqui a mensagem de vida no campo. Então, é nos dito, então, que 50 mil pessoas deixaram só a Babilônia, mais de 1 milhão que tinha lá, para ir. E quando, olha só, quantas pessoas, quando isso acontece, ela é uma representação, como eu falei para vocês, é uma história dentro da história, uma representação que acontecia também com a igreja adventista. Quantas pessoas vieram das igrejas de Babilônia, né, que no tempo milerita, quando começou a ser pregado a mensagem, muitas pessoas saíram das igrejas que rejeitaram a mensagem e se reuniram, criando-se, entre aspas, um movimento, que era um movimento adventista, não era a igreja adventista ainda. Quantas dessas pessoas saíram desse movimento das igrejas, né, e se reuniram com o movimento adventista? Olha só o que a Ellen White diz aqui. Está em Grande Conflito, página 376 e página 383. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, a obra de quem? De Guilherme Miller, foi por algum tempo olhada com favor. Então, olha assim, a mensagem dele é boa, ela está edificando as igrejas. Então, por algum tempo, a mensagem millerita foi olhada com favor. Mas decidindo-se os pastores e os dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, ou seja, Guilherme Miller pregava, os militares pregavam sobre a vinda de Cristo. Mas os líderes falaram assim, não vamos querer que você pregue mais sobre a vinda de Cristo. Isso é história, isso é heresia. Então, eles começam a fazer o quê? Desejando suprimir a agitação a respeito, não somente, olha só, os líderes, os pastores, dirigentes, não somente se opuseram a ela de púlpito, ou seja, foram para o púlpito falar contra aquela mensagem, mas também negaram os membros o privilégio de assistir às pregações sobre esse assunto. Mas será que isso está acontecendo hoje? Será que isso está se repetindo hoje? Olha só, tem mais detalhes. Ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de orações da igreja. Nos pequenos grupos isso não pode ser falado. É o que estava acontecendo lá. Vocês não podem ficar reunindo e estudando sobre isso. Assim encontravam-se os crentes em grande provação e perplexidade. E o que eles fizeram? Eles amavam suas igrejas, repugnavam, eles não queriam sair das igrejas. Então, assim, não quero sair da minha igreja. Como vissem, então, o testemunho da palavra de Deus sendo negado o direito de pesquisar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Olha só. Vocês estão proibindo a gente de pregar sobre a vinda de Cristo. Vocês estão proibindo a gente de sentar e se reunir e estudar sobre o assunto. Então, a gente não pode ser submisso a vocês, porque vocês estão indo contra a palavra de Deus. Então, o que eles fizeram? Não poderiam considerar que os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a igreja de Cristo, coluna base da verdade. Então, eles saíram das suas igrejas. E olha só o que a senhora diz. Daí, eles se sentiram justificados a desligar-se dessas congregações. E no verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram das igrejas. Uau! Olha isso. Isso é uma representação exata em número, inclusive, daquilo que aconteceu lá em Babilônia. Isso não significa, irmãos, que a igreja adventista é Babilônia. Eu quero que vocês entendam bem claro isso, tá bom? Adventista, e não é para a gente sair dela, tá bom? Esse sair dela, povo meu, é sair dos movimentos das igrejas apostatadas. A igreja adventista, ela tem a mensagem, tá bom? Esse é o barco, ele vai até o fim, ele vai quebrar a sentido organizacional, mas ele vai com a mensagem até o fim, tá bom? Só para ficar bem claro isso. Então, 50 mil saíram. E aí, vem então, o primeiro decreto falava sobre o quê? Dava liberdade para o povo escolher livre e reconstruir o santuário. O segundo decreto era uma ameaça aos inimigos do povo de Deus.
E o terceiro decreto dava autonomia e poder ao povo para construir o templo e a cidade. E nós paramos, acho que foi por aqui, ontem, né? Apocalipse 14, verso 6. O que fala em Apocalipse 14, verso 6? Nós vamos ter ali as 3 mensagens angélicas. E qual o próximo livro que vem depois? Vem o livro de Neemias. E o que nós encontramos no livro de Neemias? Nós estávamos em Esdras, onde tem os 3 decretos, apresentando as 3 mensagens angélicas. E o que vem no livro de Neemias? Vem o quê? O que nós temos nele? Nós temos o quê? Um decreto, que é o 4º decreto. E o que é esse 4º decreto? Qual a representação dele no tempo do fim? As pessoas, não, é o decreto dominical. Não, não é. Ah, é o decreto de morte. Também não é. Esse decreto que vai aparecer no livro de Neemias, ele vai agora ser representado sobre o quê? Então, Neemias, ele foi movido pelo Espírito de Deus, dizendo, nós temos algo que precisamos ser feito. Nós temos que terminar o trabalho, que foi começado, mas não terminou. E nós temos que fazer isso juntos. Olha que mensagem. Neemias, depois dos 3 decretos, ele vai falar assim, olha, nós temos que terminar o trabalho, vocês não terminaram. Nós temos que fazer isso juntos. Então, o que representa? Nós estamos parados na história bíblica, dentro da história bíblica, nós estamos parados no livro de Esdras. E o próximo passo do movimento da Igreja Adventista é entrar no livro de Neemias. Que Neemias é que vai fazer isso acontecer para a gente terminar a obra. Então, dentro da história dentro da história, nós estamos parados no livro de Esdras, com um passo para dar dentro do livro de Neemias. Vamos ver então o que vai acontecer? Esse decreto que vai surgir então no livro de Neemias, que vai será proclamado para terminar essa obra. Onde está esse decreto na profecia? Não é o decreto dominical, não é o decreto morte. E o que é esse decreto, então? Olha só o que é esse decreto. Está lá em Apocalipse 18. E depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O que é esse anjo do Apocalipse 18? Ele é nada mais do que o 4º decreto. O decreto de Neemias. E qual o significado profético da aparência do 4º anjo de Apocalipse 18? Olha só o que diz aqui. A identificação do outro anjo requer um estudo do que se descreve em Apocalipse 14, 17 e 18. A primeira coisa que podemos ver com clareza nisso tudo é que o anjo de Apocalipse 18, ele repete e amplia a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14. Ellen White vê isso como um símbolo profético da proclamação da mensagem final de Deus para os tempos nos tempos da chuva serôdia, denominado forte clamor, primeiros escritos para 277. A obra do anjo Apocalipse 18 tomou lugar durante o derramamento final do Espírito Santo. Embora não se possa anunciar uma data específica para o seu cumprimento, não se fala de um decaimento da mensagem do terceiro anjo por parte da igreja, mas por o quê? Uma intensificação da sua obra. Então, veja, o 4º anjo de Apocalipse 18, ele representa, então, Neemias, o livro de Neemias, com o 4º decreto, onde ele vai levar o povo a terminar essa obra. Ele vai reunir o povo. E quando ele começa a reunir o povo, Neemias começa a reunir o povo para trabalhar, o que começa a acontecer? Eles começam a fazer barulho. E esse barulho que eles fazem, isso incomoda quem? Aqueles que não querem que essa mensagem seja pregada. E aí eles têm que trabalhar com uma espada na mão e com uma colher de pedreiro na outra. Assim também será a obra da igreja no tempo do fim, com dificuldades, né? Com uma espada na mão e com a colher de pedreiro na outra, fazendo a sua obra, na reconstrução da cidade. Mas aí, então, Jesus está prestes a voltar. Qual é a nossa prioridade, então? Construir o templo. E que templo é que precisa ser construído? Primeiro, lembra que o primeiro decreto é a construção do templo? 1 Coríntios 3,16. Edificação do caráter e do corpo.
Então, o templo que hoje nós temos que dar prioridade para a construção é o templo do nosso santuário individual, o nosso corpo, o nosso caráter, onde onde Deus quer habitar no lugar santíssimo, nosso lóbulo frontal. E aí nós vamos ver que, assim como os discípulos abandonaram a comida em cima da mesa e foram pregar a mensagem, o abandono das comidas do Egito, de Babilônia, é uma representação da reforma de saúde que nós precisamos fazer para a edificação do templo. É a edificação do nosso caráter. Mas nós fizemos o quê? Quando chegou nessa hora que nós fomos livres, fomos reconstruir a cidade, está todo mundo livre, todo mundo pode pregar a mensagem, não pode avançar, não tem perseguição da igreja. O que aconteceu? Nós apertamos uma pausa na história. Quem está parando a história somos nós. Nós, como igreja, é que demos uma pausa na história e não permitimos que nós saiamos do livro de Neemias. Estamos parados no livro de Esdra e não permitimos avançar. Enquanto nós não apertarmos o play para continuar essa história, a história não vai avançar. Então, o que aconteceu? Neemias, quando foi visitar o povo, a cidade, o que eles estavam fazendo? Eles construíram as suas próprias casas, edificaram suas casas. E o que aconteceu com o santuário? Foi abandonado. A mesma história está acontecendo hoje. O povo está se preocupando em construir as suas casas, reformar suas casas, comprar seus carros, fazer as suas coisas particulares e esqueceram da construção do santuário. E o povo, então, foi procurar se profissionalizar, estudar, se divertir, passear, né? Fazer as suas diversões, casar e se dar-se em casamento, como nos dias de Noé. Olha lá em Apocalipse, mostrando o que estava acontecendo lá no Neemias. Casar e se dar-se casamento e esqueceram das coisas de Deus, esqueceram do santuário que precisava ser edificado. Então, a pergunta que fica para nós nessa parte da história é: quantos acreditam que isso é nosso dever? Nós terminarmos essa obra e avançarmos. Os discípulos cumpriram essa parte no tempo deles, que diz que tudo lhes era comum. Eles esqueceram os bens materiais e tudo eles usavam uns para com os outros para o avanço da obra. Quando as pessoas falam assim, olha, eu tenho que me preparar para o tempo do fim, sai dela, povo meu. As pessoas perguntavam, sair por quê? Só esse convite não faz efeito nenhum. O que produz o efeito é a mensagem em você, você sendo transformado, e as pessoas verem essa transformação, e não é a transformação legalista, pela lei, salvação pelas obras. É uma transformação feita pelo amor das almas. A sua salvação não está em você conhecer profecia, não está em você ser praticante das coisas espirituais. A sua salvação está o quanto você está envolvido para salvar outras almas. Quando você está buscando salvar almas, Cristo está trabalhando em você a sua salvação. Então, muitos hoje estão buscando a sua própria salvação. Eu vou para o campo que eu vou me salvar. Eu vou fazer reforma de saúde porque eu vou me salvar. Não é isso. Não significa que você não deve ir para o campo, que você não deva praticar reforma de saúde. Mas você pratica essas coisas para salvar outras pessoas. Você vai para o campo para levar a mensagem a outras pessoas e outras pessoas conhecerem essa sua experiência e ter o desejo de serem salvas, de salvar outras pessoas. Então, você não se salva, você busca a salvação de outras pessoas. E Cristo trabalha em você a sua salvação e a transformação do seu caráter. Então, nosso testemunho, nossa transformação, nosso caráter, representando a Cristo, a glória da mensagem e este crucificado. Então, quando nós morrermos com o nosso eu, quando nós morrermos com nossas vaidades, nosso orgulho, então Cristo vai trabalhar em nós a nossa salvação e nós vamos buscar sempre querer salvar as outras pessoas. É por isso que a mensagem sempre diz assim: todo filho de Deus nasce no seu reino como o quê? Como missionário, ou seja, ele tem desejo de salvar outras pessoas, e Cristo trabalha nele a salvação dele próprio. Então,
Ciro, secando o rio, libertou o povo de Babilônia. Isso aponta para Cristo na cruz, libertando de cativeiro o homem do pecado. E aí, o próximo livro que vem depois de Neemias, quando nós, olha só, veja, quando nós dermos o play, nós estamos parados em Esdras. A história da igreja hoje, nos nossos dias, nós estamos no livro de Esdras. Quando nós entendermos o livro de Neemias, e nós temos que terminar a construção deste santuário, da cidade, edificar a cidade, que somos nós, por meio de Cristo, o próximo livro, ele vai trazer uma situação quando a gente construir essa cidade. E o próximo livro, depois de Neemias, é o livro de Esther. E o que acontece no livro de Esther? Existe um decreto de morte. E por que tem esse decreto de morte? Porque Amã diz assim, todos se curvam diante de mim, menos um. Porque este não se curva diante de mim, então eu vou atrás do seu povo. Representando Cristo, que não se curvou diante de Satanás, ele ficou firme. Então Satanás, lá no livro de Apocalipse, diz assim, o diabo desceu até vós e está irado. Por quê? Porque ele foi fazer guerra contra a igreja. Ele não foi fazer guerra contra Jesus, foi fazer guerra contra a igreja. Então, porque Cristo não se curvou perante mim, então eu vou matar o seu povo. Amã representa Satanás e Mardoqueu representa Cristo, que não se curvou diante de Amã, e então agora Amã quer se vingar de Mardoqueu, matando o seu povo. Quando o povo de Deus se consagrar e construir o templo do livro de Neemias, então virá sobre nós um decreto de morte, um decreto dominical, para perseguir o povo. Veja que a história só vai andar quando nós terminarmos a edificação do santuário, que somos nós, nosso eu, nossa vaidade, vencer os nossos defeitos de caráter por meio de Cristo, então a história vai dar o play e vai avançar. E quando chegar então a perseguição que acontece no livro de Esther, o povo de Deus vai para o próximo livro. Que livro que é? O livro de Jó. Um homem que passa por um tempo de angústia, quando Deus aparentemente parece afastado. Quando o povo de Deus terminar a construção do santuário, haverá, então, perseguição, um decreto de morte, e o povo vai passar por um tempo de angústia qual nunca houve, e aparentemente parece que Deus está longe de nós. É o livro de Jó. Depois de Jó, vem o livro de Salmos, que são promessas confortantes para o povo de Deus. Então, nós vamos viver baseado nas promessas de Deus nesse período de perseguição, confiando na palavra de Deus para avançar. E depois do livro de Salmos, o que vem? Provérbios. O livro de Provérbios faz o quê? Fala sobre para a gente buscar sabedoria no tempo do fim e evitar a mulher prostituta. Evitar mulheres que se embebedaram com reis com seu vinho. Então, quando nós buscarmos esse período, seremos perseguidos e virá então a mulher prostituta oferecendo vinho, doutrinas. Nós vamos evitar essa mulher e buscar a sabedoria de Deus. E aí, qual é o próximo livro? Depois de Salmos, depois de Eclesiastes, ali, nós vimos de Provérbios, vem o livro de Cantares. O que acontece no livro de Cantares? A noiva está pronta e o noivo vem para buscar a sua noiva. E a noiva aguarda com desejo a vinda do noivo. Então a igreja, quando passar por esse período, vai viver um período de aguardar o noivo. E o noivo vai vir buscar porque ela está pronta. E depois do livro de Cantares vem os profetas maiores. E os livros dos profetas maiores vão falar sobre o quê? Sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, sobre o milênio e a destruição dos inimigos do povo de Deus. Depois dos profetas maiores, vem os profetas menores, que estão na sequência. Vai falar da quê? Da justiça, do juízo de Deus. Durante o milênio, a justiça de Deus será o quê? Reivindicada. Olha só, quando a igreja der o play no livro de Neemias, dar o quarto anjo foi eliminar toda a terra, o quarto decreto, então virá sobre ela um decreto, uma perseguição, porque ela vai mostrar quais são os problemas de Babilônia. E aí virá então a perseguição. Nós vamos ver baseado nas promessas de Deus, confiando somente na palavra de Deus. E então virá sobre nós uma grande perseguição, uma angústia como nunca houve. E então virá sobre nós
a justiça de Deus e o juízo de Deus. E aí, nós chegamos no livro de Malaquias. E o que o livro de Malaquias vai falar? Vai fazer um resumo do fim dos ímpios, e quando isso terminar, Deus estará conosco para todo sempre. Olha que coisa linda, uma história dentro da história. E aí, quando nós chegamos depois do livro de Malaquias, nós vemos que essa história, a história da Bíblia, é a história do povo de Deus e da Igreja Adventista. De tudo como iria acontecer até os dias de hoje. Uma sequência que Deus, ele é do macro e do micro, das grandes coisas e das pequeninas coisas. E esta igreja, a Igreja Adventista, foi levantada por Deus por um movimento para terminar essa obra, para a gente avançar. E agora, Deus está chamando você para terminar a edificação, parar de construir as coisas nesse mundo e começar a construir as coisas celestiais e ser transformado pelo poder dessa mensagem. E levar essa mensagem a outros. Quando nós olhamos para os muros de Jericó, nós vemos que essa história representa a igreja, 7 períodos da igreja. E depois, nos 7 períodos, ela vai dar um alto clamor, tocar a trombeta, dar o sonido cego. Mas tem outras histórias. Quando você olha para Noé, ele entra na arca e fica 7 dias dentro da arca. E depois de 7 dias dentro da arca, cai uma chuva como nunca antes. 7 períodos do derramamento do Espírito Santo, mas no 7º período cai chuva torrencial que inunda toda a terra, derramamento da chuva serôdia. É a representação da história de Noé. Tem mais histórias. Quando você olha para Jacó, ele trabalha 7 anos por uma esposa que ele ama. Depois de 7 anos, ele é enganado por uma mulher. E aí ele se torna agora enganado. Ele tem que trabalhar mais 7 anos para ter a sua esposa pura, que ele amava. 7 períodos de Cristo trabalhando na igreja judaica, na dispensação judaica. E esse 7 período, ele não alcança a sua noiva. E ele agora vai trabalhar 7 igrejas, 7 períodos da igreja. E no final, Cristo vai ter a sua noiva pronta. Daniel, ele entra os seus amigos, ele entra na fornalha, a fornalha é aquecida 7 vezes mais. No 7º período, a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Haverá uma angústia como nunca houve na história. Mas o povo de Deus, Cristo estará com eles dentro da fornalha, quando eles passarem por esse período de purificação. E aí, quando você vai agora para o livro de Mateus, no Novo Testamento, Jesus nasce, e também houve o nascimento da igreja. Jesus, ele é batizado, e a igreja também é batizada com o derramamento do Espírito Santo. Jesus vai para o deserto, e lá a Bíblia diz no Apocalipse que a igreja também foi enviada para o deserto, onde foi preparado o deserto para ela. Então, Cristo vai para o deserto, a igreja também vai para o deserto. Após o deserto, Jesus volta para purificar o templo. Após 1260 anos, quando a igreja está no deserto, ela vem para participar da purificação do santuário, onde começa ali em 22 de outubro de 1844. Jesus transforma a água em vinho. E ele fala assim, aí na história diz que Jesus deixasse o melhor vinho para onde? Para o final. Representando a igreja pura, com a doutrina perfeita e completa no final. O melhor vem para o final. Você faz parte dessa história. Você está no final dessa história. Você pode receber esse vinho puro e perfeito que é a doutrina de Deus. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus está ali, diante do templo, ele diz assim, vou derrubar esse templo e em 3 dias eu vou reconstruir. Jesus, a senhora diz que Jesus estava falando sobre ele. Ele era o santuário. Queria ser sacrificado e em 3 dias ele iria restaurar. Mas os judeus que entenderam o que Jesus está falando, eles usaram outra coisa, porque eles queriam acusar Cristo, porque o templo era visto não somente pelos judeus como uma obra, né, mas também pelos romanos, né, era uma grande coisa para o tempo deles. E eles falam assim, olha, a gente está trabalhando aqui 46 anos na construção desse templo, e o senhor diz que em 3 dias o senhor derruba, em 3 dias o senhor levanta ele? Olha que coisa interessante. Quanto que dá esses 46 anos? Será que ele tem um cumprimento nos nossos dias? A mensagem, quando começou a ser pregada, o tempo do fim, começou em 1798. Quando foi o ápice dessa mensagem?
em 1844. E quanto que dá 1844 menos 1798? Uau! 46 anos. 46 anos estamos trabalhando para a construção desse templo. E você nos fala que em 3 dias o senhor pode construir esse templo? Derrubar e restaurar? Olha só. 3 dias, 46 anos, tentando construir o santuário. E agora o senhor disse que em 3 dias consegue fazer isso? Aplicação para a igreja. 46 anos tentando pregar a mensagem. Mas com as 3 mensagens angélicas, eu vou terminar a construção desse santuário. Ele vai ficar pronto. Olha só, as 3 mensagens angélicas é que vai edificar o santuário. É por isso que Deus nos deu uma mensagem. Deus nos deu uma mensagem para que nós pudéssemos pregar no nosso tempo. Você pode pregar sim o livro de Esther. Você pode pregar os muros de Jericó. Você pode pregar sobre José. Mas você tem que sempre fazer uma aplicação dentro do contexto de juízo das 3 mensagens angélicas. Porque senão você é evangélico. Fica contando historinha para o povo. Todas as histórias têm que ter uma aplicação do dia do juízo e das 3 mensagens angélicas. Porque é isso que vai edificar o santuário. É isso que vai completar a obra no tempo do fim. E então, nós precisamos apertar o play da história. E olha que coisa interessante. Jesus, no livro de Mateus, tem uma história de uma mulher hebreia, que tinha um problema sério de saúde. Olha, reforma de saúde aparecendo aí de novo. Ela tinha um fluxo de sangue que fazia quanto tempo? 12 anos que esse fluxo de sangue acontecia. E Jesus, quando cura essa mulher, ele está indo fazer a cura de uma outra mulher, que é uma menina. E a Bíblia diz que essa menina tinha quantos anos? 12 anos. E Jesus, então, primeiro faz cessar o sangue dessa mulher, o fluxo de sangue, para depois restaurar a saúde da menina de 12 anos. Todos os números que aparecem na Bíblia, eles têm um simbolismo. 12 na Bíblia representa povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 fundamentos, 12 portas. Representa o povo de Deus. Então nós sabemos que ali nessa história tem uma outra história dentro. E o que representa essa mulher? Como que era feito o sacrifício? Como que alcançava-se o perdão? O povo judeu alcançava o perdão com derramamento de sangue contínuo e diário. A história diz que essa mulher tinha um derramamento de sangue contínuo e diário por 12 anos. E Jesus agora, ele seca esse sangue dessa mulher, cessa esse sangue e traz à vida uma outra menina de 12 anos. Essa história é a história da igreja cristã. Cristo encerra o processo com o povo judeu, onde diz assim, não tem mais derramamento de sangue de cordeiros, não tem mais morte de sangue de cordeiros, não tem mais derramamento de sangue, o fluxo de sangue da mulher está estancado. Vocês, judeus, não vão ter mais sacrifício de bodes, nem de ovelhas, nem de carneiros. Está estancado isso. Eu vou trazer à vida uma outra mulher, a igreja cristã, onde não está mais baseada no derramamento de sangue de cordeiros, mas no meu sangue. Essa é a história. E todas as histórias, eu tenho aqui, todas as histórias vão ter relação com isso. Nós temos 7 trombetas, são 7 períodos de pregação do evangelho. Nós temos, então, várias coisas com o número 7. Quando a gente olha essa história, a história está repleta de símbolos que a apontam para nós no tempo do fim. E nós precisamos apertar o play e sair do pause. E precisamos dar sequência. Sair dessa pausa que nós estamos dando. Nós somos a pausa da história. O mundo, essa história que você está ouvindo. Alguém ligou o microfone. Essa história que nós estamos vendo, e nós não gostamos de dar pausa na história. Ontem, quando eu parei no meio da história e falei para vocês que a gente ia continuar hoje, né? Não sei que horas são 6h15, isso. Vocês não gostaram de parar no meio da história, né? Mas o universo inteiro está parado na história, esperando você e eu darmos o play nessa história para a gente terminar essa história. Eu e você
estamos dando pausa na história para viver a nossa própria vida, para curtir esse mundo, para desfrutar das coisas desse mundo, ao invés de desfrutar das coisas celestiais. Nós é que estamos dando pausa. Então, qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa obra? Reparar as brechas. As brechas, nossa, deste santuário. Quando as brechas deste santuário for reparada, as brechas do santuário maior serão reparadas. O problema das brechas somos nós que estamos abrindo. E nós que não estamos fechando essas brechas. É nós que estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós que estamos trazendo estilo musical para dentro da igreja. É nós que estamos trazendo o estilo de alimentação do mundo para dentro da igreja. Mas não é a igreja que está fazendo isso. Somos nós. E nós não temos que perseguir as pessoas que estão fazendo isso. Nós temos que restaurar as brechas em nós. E o nosso testemunho visual é que vai fazer com que as pessoas queiram isso. Não vai ser pela boca. Não vai ser apontando o dedo. Não vai ser criticando. Vai ser vivendo essa mensagem. Sendo perseguidos, os fiéis verão. Por que estão perseguindo? Por que estão falando isso? Eles não estão fazendo isso, eles não estão atacando, eles não estão criticando. Eles estão amando. E essa demonstração do amor de Deus na vida do seu povo para com os que erram será a grande mensagem e poderosa mensagem para trazer os fiéis para o reino de Cristo. Então, a nossa mensagem hoje é terminar essa obra, reparar as brechas desse santuário, para que Cristo possa habitar em nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, para que você possa restaurar as brechas que você trouxe para dentro dessa história. Que você possa apertar o play e avançar na pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos pela mensagem que o Senhor nos enviou nesses 2 dias e pedimos a tua bênção, Senhor, para que todos esses que estavam aqui assistindo ao vivo, que eles possam sair e ir para as suas igrejas e testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida deles e não apontar os dedos para os erros dos irmãos. Tira de nós a crítica, tira de nós o espírito combativo e coloca em nós o amor de Cristo. Que tenhamos amor pelas almas e desejo de salvação por elas. Que nós possamos amar como Cristo amou e viver como Cristo viveu. Abençoe os líderes desse grupo, abençoe os líderes dessas igrejas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo, que possamos ter uma ovelha fiel no seu rebanho. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.